Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Marcos 10, 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Senhor, que é a tua palavra, somente a tua palavra, que o Senhor faça da minha vida instrumento para edificar aquela irmã, aquele irmão que me ouve, e que a glória seja do Senhor. São palavras humanas que o Senhor há de usar nesse momento para transformar em palavras de vida que vem do teu trono, em nome de Jesus. Amém. A música do Roberto Carlos, que eu gosto, que ele diz assim: sentado à beira do caminho que não tem mais fim, meu olhar se prende na poeira dessa estrada triste. Parece um pouco a realidade de Bartimeu, que não tinha nem nome. A gente chama de Bartimeu, mas a tradução correta era filho de Timeu, um desconhecido, não tinha nem identidade. Eu tenho, nesse texto, a oportunidade de pregar 3 sermões diferentes, mas eu hoje vou tratar de um assunto que a gente precisa recuperar, que é a nossa visão sobre as coisas, sobre como nós enxergamos os desígnios e a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero te dizer, nessa noite, que há solução para todos os dilemas da vida. Faça a sua parte e vá até Jesus. Vá até o Senhor. Enquanto muitos estão na busca de um lugar privilegiado, como é o pedido anterior de Tiago e João, filhos de Zebedeu, enquanto muitos estão procurando um lugar ao sol para participar do reino de Jesus, o Senhor está sofrendo com as perseguições, e aqui um cego sentado à beira do caminho sem esperança. E assim parece um pouco a nossa vida. Muitos estão querendo lugares privilegiados e não conseguem abrir os olhos para aqueles que estão sofrendo, e aqui são discípulos que estão pedindo a Jesus lugares, um à direita, outro à esquerda, pouco preocupado com aquele que sofre, chamado Bartimeu, clamando por socorro. E a gente precisa ter essa perspectiva de que Jairo, eu preguei isso semana passada, estou pregando sobre as curas de Jesus esses domingos. Jairo recebeu toda a honraria de um chefe religioso do local, enquanto uma mulher com fluxo de sangue era preterida, era marginalizada pelos discípulos. E aqui os discípulos pedem a Jesus lugares de honra e conseguem e desejam calar a voz de alguém que clama por socorro. Nós precisamos avaliar como tem sido a nossa postura. Nós precisamos avaliar como tem sido o nosso relacionamento com Deus. Se às vezes não estamos calando os Bartimeus da vida que passam por nós e ostentando e desejando lugares privilegiados como os filhos de Zebedeu. Nossa tarefa é acolher os Bartimeus.
é ouvir suas crises, suas tristezas. E o que nós aprendemos com Bartimeu? Esse é o foco que eu quero dar nessa noite. Experiência de Bartimeu, em dizer para nós que há solução, faça a sua parte e vá até o Senhor. Clame, se te atropelarem, se te perseguirem, se colocarem obstáculos, clame, continue a clamar. Continue a clamar. E a gente precisa aprender a pedir. Num acampamento, numa propaganda de refrigerante, um adolescente, ele achou um gênio, uma lâmpada de um gênio. E o gênio falou com ele: olha, pode me falar o seu desejo, o que você sonha, o que você quer, eu vou realizar. E ele falou: eu quero uma mulher que faça tudo por mim, eu quero uma mulher que realize todos os meus sonhos, que seja louca por mim e que eu fique numa ilha deserta com ela. E o gênio prontamente, faz aparecer naquela ilha a mãe. E ele responde: gênio! E o gênio, com a sua ironia e com a sua impaciência, diz para ele: tem gente que não sabe pedir. Tem gente que não sabe pedir. O que não se lembra nesse comercial é que essas oportunidades, embora algumas vezes latentes, adormecidas, elas, em determinado momento da nossa vida, elas aparecem, elas surgem. E quando nós temos essa oportunidade, esse oportunos do grego, que é aquele vento favorável, a gente não aproveita. Esses nossos desejos, esses sonhos que nós temos, e Bartimeu não precisou esfregar em lâmpada nenhuma. Bartimeu não precisou ter encontro com nenhum gênio. Bartimeu clamou por socorro. Bartimeu clamou, insistiu, foi chato. A gente na vida precisa ser chato, insistir. Não vou arredar o pé, vai me atender. Vou incomodá-lo ao ponto dele se virar. E nós vamos nos situar. A gente às vezes ouve um sermão desse e ele saiu de Jericó, ele foi para Jericó e ele saía de Jericó, então onde que ele está? Eu não quero, não é essa a minha proposta hoje, não é dar limite geográfico para você, porque nós não precisamos saber que Jericó antiga é essa, que Jericó é nova é essa, porque nós precisamos saber de vida. É do que vai transformar, é do que vai gerar a minha busca em algo plausível, algo consistente, algo legítimo, algo que me faça enfrentar essas crises, esses dilemas, e supere as dificuldades e ouça a voz do Senhor, chamai-o. Ele estava saindo de Jericó, indo para Jerusalém, acompanhado de um grupo de discípulos. Esse é o trajeto. Indo em destino a Jerusalém, um grupo de discípulos, grande multidão se achega, deseja comprimi-lo, indo para Jerusalém, uma grande expectativa do que Jesus vai realizar, do que Jesus está propondo nesse momento. E ali, Jerusalém, onde era o destino da viagem, é o centro religioso judaico. E qual é o propósito de Jesus? Será que é se anunciar como um Messias, guerreiro libertador? Ele identifica Jesus como o filho de Davi. Tem compaixão de mim. Irmãs, embora ele saiba que Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, o Senhor não valoriza isso. Jesus não está pouco importando da forma como ele chamou. Até porque Jesus não deseja implantar um reino davídico. Jesus não tem proposta de estabelecer o reino de Davi. O reino do Senhor é do Pai. Está pouco preocupado se está chamando de filho de Davi, porque não é essa a intenção.
ponto de que Jesus nem valoriza a forma como ele é chamado. Ele atende. E até quando nós chamamos ao Senhor equivocadamente, ele responde. Até quando nós nos pronunciamos a ele, mas não sabemos realmente como estamos falando, como estamos dizendo a ele as palavras certas, ele responde o nosso clamor. Às vezes fazemos orações erradas, mas o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Às vezes estamos como aquele paralítico na porta do templo, pedindo ouro e prata, esmolar na beira da porta, na entrada do templo, e o Senhor, mesmo pedindo errado, faz o certo. Eu não tenho ouro nem prata, eu tenho Jesus. E esse cego, identificado como Bartimeu, sentado no caminho pedindo esmolas. E ali passa Jesus, porque ele tem passado pelos nossos caminhos. Ele tem passado pela nossa vida. Mas mais do que isso, Jesus, que nós anunciamos todos os dias, que nós pregamos todos os dias, que nós estamos aqui em um culto celebrando o seu nome, Jesus é aquele que ouve o nosso clamor. Talvez você não esteja ou frustrado, inquieto, porque o seu clamor não está sendo atendido. Mas nessa noite, tenha a convicção de que Jesus é aquele que ouve o seu clamor. Por mais que os outros tentem te silenciar, por mais que os outros tentem te calar, por mais que os problemas sejam insolúveis, intransponíveis, o Senhor é aquele que ouve a sua oração, que ouve a sua dor, que conhece os segredos do seu coração e sabe aquilo que está te entristecendo. Sabe por quê? Porque Jesus, quando nós clamamos a Ele, Ele está disposto a nos olhar. Ele está disposto a nos reconhecer e a ouvir o que temos a dizer a Ele. Estou ouvindo um clamor diferente. Quem está falando assim? E os discípulos o repreendiam mais e calavam ele. Os discípulos fazem isso. Alguns discípulos dizem ser discípulos de Jesus e tentam calar a voz daqueles que sofrem. Os discípulos, na época de Jesus e nos dias atuais, ainda alguns discípulos continuam a ter essa prática. Tentaram impedir crianças de chegarem até Jesus. Só se não forem iguais às crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. Se vocês não se comportarem como elas. E eles tentavam emudecer o clamor de um cego mendicante que pedia socorro, que pedia ajuda. Talvez os maiores cegos desse texto sejam os próprios discípulos, que estão com uma busca por um projeto, às vezes, pessoal, particular, com uma motivação de construir um reino terreno, mundano com Jesus. Isso é que está mostrando para nós os versículos 35 a 45. Talvez sejam esses os maiores cegos. Os que iam à frente tentando silenciar o cego. Sejam os mais cegos. É importante que reflitamos nessa noite essa comissão de frente que vai com Jesus. Esses que tentam ser advogados de Deus. Esses que tentam dizer para nós receitas de como Deus responde e como Deus não responde a oração. Quem é essa comissão de frente que aqui protagonizada pelos discípulos que tentam clamar a dor de uma pessoa que precisa mesmo de Jesus? Talvez falassem com ele, você precisa agora ir para a classe de novos membros. Você precisa se limpar para falar com Jesus. Você precisa trocar a sua veste para se aproximar do Senhor. E discípulos que continuam colocando essas prerrogativas para se aproximarem do Senhor, enquanto o Senhor ouve o clamor, quando o Senhor deseja partilhar a vida contigo, quando alguém te afronta, quando alguém tenta te calar, ainda que seja discípulo de Jesus, o Senhor se entristece. Nós
Igreja Cristã Betânia, Igreja Evangélica no Brasil, nós somos essa comissão de frente hoje. Nós é que estamos nessa tarefa. Quando as pessoas chegam com as suas dores, com as suas crises, qual tem sido o nosso comportamento? Acolhê-las? Ou negligenciar a nossa proposta de amor que Ele nos deu? Que Ele falou conosco. Vocês devem cumprir essa missão. Vocês devem me representar no mundo. Ou a gente continua a receber os Jairos, Zaqueu, todo mundo é bem tratado. Agora cego, Bartimeu, mendigo, a esmolar. Qual tem sido a nossa prática? Qual tem sido a nossa abordagem? É reprimindo? Fazendo ele se calar? Ou dizendo para ele, tem alguém que pode mudar a sua vida, é Jesus. Então essa experiência dos discípulos é para mandar uma mensagem para nós também. Dispensamos atenção para alguns e não oferecemos para outros. Valorizamos alguns e não valorizamos alguns Bartimeus que passam pela nossa vida. E silenciamos outros que nada têm, que precisam do Senhor e que precisam de Jesus. Nossa fala, muitas vezes, tem sido como a fala dos discípulos. Não perturbem o mestre. Não incomodem o mestre. Usamos até coisas sagradas. Usamos até coisas sagradas para nos livrar daqueles que nos procuram. Usamos até coisas sagradas. Quantas e quantas vezes a gente fala assim, vamos orar. Usamos até coisas sagradas para banalizar. Quantas e quantas vezes você não foi surpreendido, enquanto você estava falando, enquanto você chorava, enquanto você estava sofrendo, e a pessoa falava assim, vamos orar. Sabe para quê? Para botar um ponto final na conversa. Porque orar encerra o assunto. E orar é quase de se despedir. Não é? Orar é quase um aperto de mão do crente. Estou aguentando mais ouvir aquele assunto, eu vou orar agora, meu irmão. Oração resolve. Mas quantas vezes nós usamos coisas sagradas para nos livrarmos logo dessa impaciência que nós temos. E vou orar pelo irmão. E seguimos em passos firmes para onde? Para Jerusalém. Lá é o nosso propósito. É lá que a gente tem que chegar com Jesus. Jesus, no entanto, não age assim. Jesus não procede dessa maneira. Ele é dotado de sensibilidade sem precedentes. Embora ele tenha um trajeto, embora ele deseje chegar em Jerusalém, ele ouve o clamor. E ele para socorrer aqueles que clamam, aqueles que precisam de ajuda. Ele ouve o clamor de Bartimeu, cego, mendigo, desprezado por todos, aparentemente nem nome possuía. Ele ouve o clamor de Bartimeu, ele ouve o seu clamor, ele ouve a sua dor, ele sabe do que está se passando na sua vida, porque ele conhece tudo sobre você, sobre a minha vida, sobre quem nos ouve, tudo. E esses exemplos como esse, o exemplo como o de Bartimeu, é uma garantia, é uma segurança que nós temos, minha irmã, meu irmão, que Deus ouve as nossas orações. Está escrito no texto para que a gente possa entender que o Deus que servimos está atento ao nosso clamor, que para nos ouvir, que deseja relacionar-se conosco, que deseja participar da sua vida.
Por mais que no mundo as pessoas nos neguem atenção, por mais que no mundo as pessoas não desejam nos ouvir, temos um Deus com os olhos postos sobre a nossa casa, que nos vê nitidamente e que conhece as nossas crises e conhece as nossas frustrações. Isso é importante. A bondade de Deus, o amor de Deus, a compaixão que Deus tem por cada um, por Bartimeus. Mas uma pergunta fica: por que Jesus... Uma pergunta que fica, né? Por que Jesus, tão atencioso, tão cordial, vê aquele homem naquele estado e olha para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Quase contraditório, não paradoxo. Jesus sabe, ouviu o clamor, mandou chamar, e a hora do encontro, com tanta cordialidade, com tanta presteza, com tanta forma bonita de se aproximar, ele olha para Bartimeu e pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque se ele ouve o nosso clamor, Deus, aqui em Jesus, e hoje, nos dias atuais, Jesus, ele nos remete para dentro de nós mesmos. Pergunta que ele faz para você hoje à noite. Nesse dia, o jovem rico, ele falou o quê? Por que me chamas bom? Por que você pensa dessa maneira? Aos fariseus que interpelavam, que criticavam, Jesus, dialogando com eles, lançou a pérola: o que vos parece, fariseus? E aqui parece que ele usa a maêutica de Sócrates, né? Ele deseja arrancar verdades que estão no nosso coração. Ele deseja lançar o homem e a mulher para dentro de si mesmo, para que ele encontre a resposta dentro. Sabe por quê? Porque as respostas que você procura estão aí dentro do seu peito. Só ouvir o comentário do irmão. É muito bom ouvir o comentário do irmão do lado. É muito bom ouvir elogios. Mas as verdades que você precisa estão aí dentro. E aí ele consegue remeter o homem para dentro dele mesmo. O que é que você quer que eu faça por você? Qual é a sua intenção? O que é que você busca? Jesus é maravilhoso, ele lança para dentro de nós, para que possamos nós mesmos auto nos descobrirmos, para que você possa saber quem você é, para que você deseje realmente, para que você busque propostas que estão adormecidas dentro do seu peito, mas que ele vai fazer renascer, ressurgir. Paulo Freire dizia isso. O aluno não é um saco vazio esperando o conteúdo do professor. Tem algo aí dentro, adormecido. Tem talentos, tem proezas, tem sonhos, tem esperança, tem edifícios que você construiu, tem gavetas de esperança que você fechou, e que Deus, nesse encontro, deseja lhe perguntar: o que você quer que eu faça por você? E nós temos muitos. Curioso é que essa mesma pergunta foi feita para os filhos de Zebedeu. Versículo 36 e 37. Que quereis que vos faça? Jesus perguntou isso para Tiago e João. Que quereis que vos faça? E o que eles responderam? Que nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda, na tua glória. Então o que dorme dentro de nós? Quais são os desígnios? Qual é a esperança que nós temos? Qual é a nossa motivação? Qual é o milagre que você deseja hoje? O que você busca? O que você precisa? O que você quer que eu faça por você? E o cego pede. O que ele pede? Que eu veja.
quero liberdade de vida, quero ter autonomia, eu quero poder ir e vir da hora que eu quiser, eu quero poder construir a minha vida, eu quero poder ver a minha família, eu quero ver. É isso que ele pede a Jesus. Mesma pergunta feita para os filhos de Zebedeu que pedem poder, que pedem status, e Bartimeu nos dá uma aula, pede vida, pede poder ver, poder enxergar o mundo. E quais são os nossos pedidos? Parafraseando o gênio do refrigerante, tem gente que não sabe pedir. E Tiago capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Pedis e não recebeis, porque queremos caprichos. Porque às vezes os nossos sonhos, os nossos projetos não estão associados aos projetos de Deus. Mas nessa noite, a gente precisa fazer esse pedido. E não se sabe pedir, sabe por que não sabe pedir? Porque não se sabe olhar. Não se sabe pedir porque perdeu a visão sobre a vida. Não se sabe pedir porque não estabeleceu prioridades e aí começa a atropelar tudo. E a gente precisa, e por não saber olhar, a gente não consegue distinguir o que é bom e o que é ruim. E por isso nós vamos nos metendo nessas enrascadas aí, e cheios de problemas, e vamos construindo mais problemas, porque nós perdemos a visão boa, autêntica, de saber olhar, de saber distinguir o que é bom e o que é ruim, de saber definir as prioridades da vida. Mas nós vamos fazendo pedidos ao Senhor, como Tiago disse, para esbanjar prazeres. É como pedir um prato de ouro para quem está com fome. Ah, vai vender o ouro, vai comprar comida. Não, tem que saber pedir. Qual será então o pedido correto? Qual será? Qual deve ser o nosso pedido nessa noite? Qual deve ser o pedido para a sua vida? Que eu veja aquilo que está oculto, que o Senhor me mostre o que deve ser prioridade na minha vida, para que eu possa guiar a minha história, para que eu possa conduzir a minha vida. E é isso que Deus faz quando nós nos aproximamos dEle. Jesus é alguém, Jesus é aquele com poder para nos devolver a visão. Quando a nossa vida está desregrada, quando a nossa vida está desorganizada, conturbada, cheia de crise, nós nos aproximamos do Senhor e as coisas começam a se organizar. Quantos nós não conhecemos que já passaram por aqui, estão aqui conosco, foram embora, mas reconstruíram as suas vidas e começou as coisas irem para os trilhos, né? Porque Jesus é aquele que nos devolve a visão. Porque Bartimeu, se continuasse cego, continuaria mendigo, continuaria excluído. E para nós, devemos fazer esse pedido certo, coerente, legítimo. Porque Bartimeu retornaria à mesma vida se pedisse esmola. Se falasse com Jesus, algum outro pedido que não fosse a visão. Os programas de qualidade de empresas, os programas de planejamento estratégico, livro de planejamento estratégico, recomendam que as empresas, tá? Igrejas estão fazendo isso, mas é para a empresa, não é para a igreja. Mas serve para nós, serve para a nossa vida pessoal. Os planejamentos estratégicos de crescimento e os quadros lá e letras garrafais que anunciem a visão e a missão daquela empresa. E a gente precisa fazer isso. Quais são os nossos objetivos na vida? Quais são os nossos sonhos? Quais são as nossas prioridades? Sabemos claramente qual é a nossa proposta nesse mundo? Sabemos claramente qual é o sentido de estarmos aqui?
Sabemos claramente por que servimos ao Senhor. Temos essa visão, porque se não tivermos, a nossa visão será turvada e a gente é levado para lá e para cá e não conseguimos conduzir a nossa história. E a gente precisa encontrar-se com Jesus novamente para que Ele possa devolver-nos a visão e que possamos encarar a nossa vida de forma coerente, porque se não tivermos isso claramente, vai comprometer a nossa missão e a nossa visão sobre a vida. Se não termos visão, se o Senhor não passou por nós e não adquirimos isso, corremos o risco de não saber distinguir sonhos legítimos de capricho. E a gente faz um monte de pedido a Deus. E a gente estabelece um monte de coisa como prioridade, menos aquilo que realmente precisa ser prioridade. Se perdemos a visão, não damos razão às coisas. Uma hora a gente quer isso, outra hora a gente quer aquilo. Uma hora eu busco isso, outra hora eu busco aquilo, e nós vamos inverter na ordem dos valores, daquilo que realmente é importante. Tratamos gente como coisa e coisa como gente. Porque perdemos o que há de mais lindo na história do Evangelho de Jesus, a dimensão de estender a mão, de acolher as pessoas, porque são as pessoas, porque é a sua vida, porque é a minha vida, porque é essa igreja reunida, é o sentido de tudo. Por falta de visão, por falta dessa visão, às vezes o meu ministério, a minha igreja, torna-se até maior do que o reino de Deus. E aí acham que estão na visão. Porque a gente inverteu o que realmente deve ser valorizado. Eu quero concluir, porque eu vou continuar com Bartimeu semana que vem, à noite. Eu quero concluir dizendo para você que cegueira, sem visão, Bartimeu continuaria um homem dependente. E sem visão, as pessoas continuam ainda dependentes emocionalmente e até espiritualmente de guias que digam a melhor maneira de orar, a melhor maneira de jejuar, a melhor maneira de servir a Deus. Porque a gente não teve esse encontro com o Senhor e Ele abriu os nossos olhos e a gente pode guiar a nossa vida. É muito bom pessoas que deem a nós experiência, que compartilhem suas vidas, mas algumas coisas competem à minha experiência com Deus, a meu relacionamento, a minha fé apoiada nele e somente nele. E se não temos essa visão, continuaremos dependentes de alguém que me diga o caminho, de alguém que me diga como eu devo fazer as coisas, enquanto Deus deseja ter um relacionamento íntimo contigo, falar contigo, porque as dores dele são diferentes das minhas, porque as preocupações dele são diferentes das minhas preocupações, e as minhas preocupações não são maiores do que a dele. Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu relacionamento, cada um sabe aonde é a sua cegueira, e Deus sabe aonde ela precisa ser tratada. Não é isso que Deus deseja para a sua vida. Que você continue cego, sendo levado. Não é isso que Deus sonhou para a sua história. Deus deu ao homem e à mulher autonomia para decidir, para querer estar com Deus ou não estar. E a gente não pode se apoiar sempre na opinião, na visão dos outros, não. Porque quando não temos essa visão aberta, acabam os outros determinando a nossa vida e não nós. E aí ficamos, sabe como? Frustrados, vazios. Deus quer te impulsionar nessa noite. A partir de hoje, para ter uma vida respaldada na presença dEle, uma vida livre, uma vida que você possa determinar, enquanto tentam te parar, enquanto tentam
calar a sua voz, você possa gritar mais alto, e Ele te chame, e Ele pergunte para você o que você quer. Eu quero voltar a ver, quero ter visão, eu quero enxergar, eu quero dirigir a minha vida, eu quero conduzir os meus passos, porque o meu encontro contigo eu vou ter essa capacidade de realizar isso. Meu desejo é que saiamos daqui com essa certeza. Jesus Cristo, filho de Davi, tem amor, tem misericórdia da sua vida, te ama, Ele ouve o seu clamor, Ele remete você para dentro de você mesmo, para que você encontre respostas, e essas respostas te ajudem a conduzir a sua história e te devolva a visão. O final diz assim no verso 52, o que eu falei domingo passado: vai, tua fé te salvou. Olha o que Jesus está dizendo: eu não fiz nada, tua fé te salvou. Você semeou com lágrimas, e você vai retornar com os feixes nas mãos, porque você buscou, porque ninguém te parou. E quando tentaram te parar, você prosseguiu. Você sabe que esse Bartimeu é considerado o primeiro discípulo mais legítimo, porque imediatamente que ele tornou a ver, ele seguiu Jesus estrada fora. Está vendo que a visão devolveu a Bartimeu? Não era mais conduzido de um lado para o outro. Ele, vendo que a fé operara na sua vida, ele decidiu seguir Jesus estrada fora. Colocar a sua vida agora à disposição do Senhor. E assim deve ser também. Devolver a visão. E saber que agora eu conduzo a minha vida. Conduzirei seguindo os passos de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé, para que você, nessa noite, lembre-se que tem muita gente que não sabe pedir. Qual é o seu pedido nessa noite? O que realmente você precisa pedir? Precisa mudar a sua vida. Olha, às vezes, a gente precisa fazer esse pedido: devolva a minha visão, Senhor, para que eu possa enxergar e decidir. Porque com visão turvada, empanada, a gente não tem nitidez das coisas. Então peça a Ele: eu quero ver. Eu vendo, eu vou conseguir definir todas as outras coisas. Eu vendo, vou saber o que é prioridade. Eu vendo, vou saber o que é melhor para a minha vida. Ele descobriu o que era melhor para a vida dele: seguir Jesus, e foi para Jerusalém. Então nessa noite faça esse pedido: devolva-me a visão. Porque às vezes nós estamos cegos espiritualmente. Fulano diz uma coisa, eu faço. Aí o outro diz outra, eu faço. Aí o outro diz outra, eu faço. Eu assisti a semana olha uma falta de visão sobre definir e decidir a vida, que realmente é coerente. Facebook é o maior fofoqueiro do mundo, né? Eu recebi uma postagem, eu não recebi, passa lá na frente, né? Uma postagem sobre as cifras dos valores dos cantores, né, evangélicos. As cifras. Problema deles se cobram isso, né? Deixa eles lá, né? A gente não vai pagar. Problema deles. E aí, é um absurdo, não sei o quê, não é para Deus, não sei o quê, isso e aquilo, né? Aí não passaram os 2 dias, aí já recebi uma outra
texto lá, compartilhando um vídeo, uma música, de um cantor daquele que está na lista, uma cantora, não me lembro agora. Então, ou seja, falta visão, falta ler, falta isso aqui. A gente está cantando muito e está analfabeto na Bíblia. Porque eu não posso ter essa incoerência de criticar o cara que cobra 60, 50 mil reais para ir numa igreja e depois mostrar um vídeo dele. Meu discurso fica vazio. Porque acontece isso, a gente ouve um sermão aqui, dá glória a Deus, ou às vezes ouve em outro lugar outro sermão totalmente diferente, dá glória a Deus. Isso está acontecendo. Então a gente precisa devolver a visão, para saber dirigir a minha vida, para ser crítico, quando precisa ser crítico. E isso a gente recebe lendo a palavra de Deus e pedindo que Ele abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, para quando Ele passar no nosso caminho, a gente possa gritar e saber que Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Os discípulos podem querer te calar. A igreja, hoje a igreja pode querer te calar. Mas o Senhor está atento. Feche os teus olhos. Senhor, Tu és maravilhoso. E o Senhor tem passado pela nossa história. O Senhor tem passado por esta igreja. O Senhor tem mudado, o Senhor tem transformado histórias aqui. Isso é claro, Senhor. A gente está vendo talentos se revelando. Nós estamos enxergando, Senhor, vendo que Tu tens um projeto para essa igreja, de devolver, Senhor, às pessoas o sentido da sua existência, o propósito de vida. São marcas dessa igreja, Senhor, o Teu afeto, o Teu amor. Abra a nossa visão cada vez mais para que possamos enxergar o Senhor em todos os momentos. O Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor remete para dentro de nós mesmos verdades que estão escondidas, mas que nós sabemos que tem potencial, que tem o Senhor se movendo. E o Senhor nos devolve a visão nessa noite, para que possamos enxergar melhor, para que possamos distinguir as coisas, para saber o que realmente vale a pena. Então, no Teu nome que nós oramos, no Teu nome que nós pedimos Sua manifestação nessa noite, para que olhos sejam abertos, para que possamos enxergar as coisas de maneira nítida. Aquilo que estava cheio de turvas, empanado, seja claro, seja transparente, seja nítido, e que o Teu poder e o Teu amor conduza a nossa história. Que o maior propósito seja esse, como desse cego, te seguir, recuperar a visão e não desejar retornar para casa para ver os amigos, a família, mas desejar segui-lo, Pai. Em nome de Jesus. Ilumine aquilo que fizeram com você, pouco importa. O Jean Paul Sartre diz isso, não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu fiz daquilo que fizeram comigo.